Olá, pessoal! Seguindo com o nosso curso de imunidades, hoje a gente vai falar sobre a primeira delas, que é a imunidade recíproca. E a imunidade recíproca, ela está prevista na primeira linha, na linha A, que ela fala aqui, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, os entes federados não podem cobrar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Flávio, o que isso significa? Significa que os entes federados não podem cobrar impostos uns dos outros que incidam sobre patrimônio, renda ou serviços. Vamos dar um exemplo, aliás, vamos dar dois exemplos para que essa imunidade ela fique bem fixada na cabeça de vocês. Digamos que o município de São Paulo, por exemplo, ele possui um veículo, ele é dono, ele é proprietário de um veículo. Se ele fosse uma pessoa física comum ou uma empresa, ele teria que pagar o quê? O IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ok? Mas, lembrando que o município é um ente federado. Quem que cobra IPVA? Quem que tem competência para cobrar IPVA? É o Estado. Então você pode pensar, poxa, o Estado tem competência para cobrar IPVA. O município, ele possui um veículo, logo ele tem que pagar IPVA, certo? Errado. Por quê? Porque para os impostos, os entes federados não podem cobrar impostos uns dos outros, que incidam sobre patrimônio, renda ou serviços. No caso, o IPVA, como o próprio nome já diz, é um imposto sobre a propriedade, ou seja, o patrimônio. De quem? Do município. Então, o Estado não pode cobrar IPVA dos veículos de propriedade do município, porque há imunidade nesse caso. Vamos dar um outro exemplo. Vamos dizer que o Estado ele possua a propriedade de uma casa ou um prédio. Se fosse uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa comum, você poderia falar, ok, então incidirá IPTU, essa empresa, essa pessoa física, ela tem que pagar IPTU. Então, o Estado, como proprietário de um imóvel, tem que pagar o IPTU ao município. Por quê? Porque o município ele é o ente federado com competência para instituir e cobrar o IPTU, certo? Errado. Por quê? Porque por causa dessa imunidade. Os entes federados não podem cobrar impostos uns dos outros. Como o IPTU é um imposto sobre a propriedade, ou seja, patrimônio, o município não pode cobrar o IPTU dos imóveis de propriedade do Estado. Há uma imunidade constitucional para isso. E a mesma questão se aplica também aos outros tipos de hipóteses dessa imunidade. A gente falou de patrimônio, mas também se aplica à renda ou aos serviços. O que é a renda? A gente pensa no imposto de renda. A União Federal, que é o ente federado competente para cobrar o imposto de renda, pode cobrar o imposto de renda dos estados, dos municípios, das receitas que eles tiverem? Não. Por quê? Porque o imposto de renda é um imposto, como o próprio nome já diz, e há imunidade para os impostos que incidam sobre patrimônio, renda ou serviços dos entes federados. Nos serviços, a mesma coisa, a gente tem o ISS, Imposto sobre Serviços de Competência dos Municípios. Então, os serviços prestados pela União Federal, o município poderá cobrar ISS deles. Ou os serviços prestados pelos estados e pelo Distrito Federal. Pode? Não, a gente viu que não pode, porque há essa imunidade. Beleza? Essa foi a aula de imunidade recíproca, a gente segue na próxima aula com mais imunidades. Obrigado e até a próxima.